Quero contar uma história para vocês, e em cima dessa história eu queria que você recebesse a palavra do Senhor sobre a sua vida nessa manhã. O texto que nós iremos ler, está em Hebreus, no capítulo 9, capítulo 10, são 2 capítulos inteiros, e eu vou usar alguns versículos desse texto, mas eu queria introduzir a origem dessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para dividir contigo a simplicidade do Evangelho. Alguns anos atrás, na nossa reunião de oficiais, o Alberto teve a ideia da gente comprar uma moenda para fazermos caldo de cana. Como o bom nortista que ele é, né? Ele fala, pastor, a gente precisa ter caldo de cana na igreja. A Zilá se levantou como opositora do Alberto e houve uma dissensão no meio da reunião dos oficiais. A Zilá falando, vai ter muito açúcar, a gente engorda, e aí aquela coisa, mas o caldo de cana puxa o pastel, e isso ficou esquecido. Eu estou te contando a história do início, da Gênese, né? Ficou esquecido. Passou o tempo, e às vezes Deus trabalha com a gente com as nossas memórias, mas nunca para nos destruir, sempre para nos edificar, plantar e nos fazer crescer. E eu não sei por cargas d'água, eu lembrei disso nesses últimos dias, né? Lembrei dessa situação. E comecei a procurar o preço da moenda, né? Achei lá moendas caras, achei moendas baratas, e achei uma moenda muito boa, que vai ser muito útil para os irmãos fortinhos da igreja, né? É uma moenda manual, ok? Ela teve um preço ótimo, só que aquela moenda ela é pesada e precisa colocar numa mesa, numa bancada, e ela é manual mesmo. Ok, aí eu comprei, R$100 e poucos, menos de R$200 com frete, chegou aí. E quando chegou a moenda, chegou numa quarta-feira. Quarta-feira chegou a embalagem, falou para cima, pastor Lúcio me procurou, falou, Ângelo, eu queria mexer no bazar, tem muita coisa e está muita confusão ali no bazar. Confusão essa, evidenciada pela Giovana, que perdeu uma blusa dela no bazar. E veio para cá para tentar achar a blusa no bazar, irmãos, e foi roupa espalhada pela igreja inteira. Essa é a história da palavra de hoje. E aí o pastor Lúcio falou, precisamos arrumar o quarto do bazar. Eu falei, ok, pastor, vamos arrumar. E quando ele estava arrumando, ele identificou lá uma penteadeira, e que foi usada no evangelismo que tivemos há 3 anos atrás. De lá para cá, aquela penteadeira não teve mais utilização, ela estava guardada, ela estava ali jogadinha e ocupando espaço. E com pena de tirar aquilo ali do lugar, ela ficou ali inútil, largada, abandonada, criando problema, criando poeira. Então, o pastor Lúcio falou, e eu vou pegar aquela penteadeira e vou desmontar. Aí eu falei, bom, se você vai desmontar a penteadeira, eu tive uma ideia. Qual foi a ideia? Colocar a moenda em cima da penteadeira, e aí pastor Lúcio e Humberto adoraram a ideia e fizeram uma obra de arte que vai ser apresentada quando o Alberto estiver aqui, para ele poder ter o privilégio de ver a moenda na bancada. Em cima disso, aquela bancada saiu dali e foi começar o trabalho em cima dela, e Deus falou ao meu coração demais, através disso. E na quarta-feira eu preguei sobre reciclagem, sobre restauração e sobre transformação. E eu descobri que reciclar é pegar um objeto inútil, em desuso, e transformá-lo para que ele possa ter novamente utilidade. E então, em cima dessa reciclagem que nós fizemos nessa bancada, eu falei, uau, Deus é um Deus que recicla as nossas vidas. Ele pega pessoas inúteis, pessoas que estão largadas, pessoas que já não servem para mais nada, reciclam e tornam pessoas úteis para o Senhor. Também, restauração. A restauração, e para a reciclagem, usei o texto de Jesus chamando Pedro. Pedro estava lá ao mar com um barco, e Jesus falou, segue-me, e eu te farei agora pescador de homens. Ou seja, Pedro reciclou sua atividade. Ele achava que estava sendo útil, mas era um desperdício Pedro pescar peixes. Era muito mais útil Pedro trabalhar com almas. E Jesus então falou para ele, você está sendo desperdiçado, eu quero reciclar você, siga-me. E Pedro foi reciclado, deixou de ser pescador de peixes e passou a ser pescador de homens.
Esse foi o texto. A outra palavra foi a restauração. E eu usei Jeremias 18, quando o Senhor fala a Jeremias, o profeta. Essa foi a mensagem de quarta-feira. Quando Deus fala a Jeremias, o profeta, e desce, vá à casa do oleiro, e lá falarei contigo. E o profeta diz, então desci, Jeremias capítulo 18, verso 1 em diante, 1, 2, 3, 4. Desci, fui ao oleiro, e vi o oleiro trabalhando na roda, e como se o vaso se estragasse nas mãos, se lhe estragasse nas mãos, para ser exato, o Senhor amassou, e fez outro de novo. E eu falei sobre restauração, quando aquilo que está no lugar certo, está sendo trabalhado pelo oleiro, está sendo trabalhado, está sendo preparado, mas estraga. Aí eu falei de gente que está no lugar certo, que está na visão, que está dentro da igreja, que está fazendo a coisa certa, mas estraga. Estragou. Se estragou, precisa ser restaurado. E para restaurar, precisa desfazer, desconstruir, para reconstruir de novo. Deus é um Deus que restaura. E por fim, a palavra transformação, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no abrir e fechar de olhos, todos nós seremos transformados. A transformação, ela tem a ver com a mudança da essência. E o texto usado foi agora de Jesus, em Caná da Galileia, transformando água em vinho. E falei que essa transformação, ela vai se dar quando nós estivermos no céu, na Nova Jerusalém, onde nós vamos mudar completamente. Amém, queridos? Essa foi a palavra de quarta-feira. E essa palavra, ela veio em cima de uma coisa que nós estávamos desprezando. Desprezando. Uma bancada, uma penteadeira. Deus fala conosco através dos detalhes. Se a gente estiver atento, Deus vai ministrar o nosso coração. E uma das coisas que Deus falou muito ao meu coração foi sobre a questão de desprezar. Foi sobre a questão de não ligar para aquilo que está ali. Achamos que aquilo é desprezível, aquilo é comum. E a Evelyn até falou na semana retrasada e repetiu hoje que nós não devemos tornar o nome de Jesus uma coisa comum. E a conclusão dessa palavra é que, às vezes, nós tornamos comum algo que é valioso, mas que precisa ser reaproveitado, reciclado, ser reaproveitado, restaurado e passar por uma transformação. Então, em cima disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 29. Essa conclusão, ela começa bem antes, mas eu já quero ler a conclusão desse texto, dessa mensagem de hoje. Vou começar pela conclusão, que diz assim: quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Quão mais severo castigo é aquele que insulta o Espírito da graça. E quando eu li isso veio como que um torpedo no meu coração, veio como uma bomba no meu coração, veio algo que penetrou no meu coração e causou em mim uma revolução, a possibilidade que eu tenho de insultar o Espírito da graça. E o Senhor ministrou ao meu coração sobre as coisas que eu desprezo, as coisas que eu não valorizo, mas que insultam o Espírito da graça. Eu não quero deixar aqui ninguém apavorado, deixar ninguém aqui tenso, mas a Bíblia vem falando, e o livro de Hebreus vem falando, sobre essa característica que cada um de nós tem, de, muitas vezes, desprezar o valor daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E vai chegar uma hora, e eu não sei, vai chegar um tempo, eu não sei, vai chegar um momento, eu não sei, mas tem alguma coisa, algum momento, algum time, alguma hora que eu não sei, mas que pode ser definitivo na sua vida. Quão mais severo será castigo? Julguem vocês aí, ó. Faz a conta. É o que Paulo está falando. Paulo não, o autor aos Hebreus. Alguns acham que é Paulo, outros acham que é Apolo, mas é indeterminado. Julguem vocês aí. O que você acha que merece aquela pessoa que pisou o Filho de Deus?
Aquela pessoa que profanou, ou seja, ignorou, tratou como se fosse uma coisa comum, banal, sem valor, o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. A graça é aquilo que nós não temos como comprar, não posso comprá-lo, nós não merecemos nem merecê-lo, mas ele se entregou por mim. Cantamos isso aqui hoje. A graça nós não compramos, a graça nós não merecemos, mas a graça nos foi entregue. Amém, queridos? Agora, o que merece alguém que ignora, despreza, banaliza, insulta o Espírito da graça? Será esse o pecado contra o Espírito Santo? Insultar o Espírito da graça? Uma coisa eu sei, o contexto aqui de Hebreus, ele vem falando sobre o que acontece na terra e sobre o que acontece no céu. Ele vem falando sobre exatamente o que eu ensino aqui a vocês já há algum tempo, sobre um Deus que nos ama e sabe que nós somos comparativos. E esse Deus que nos ama e sabe que somos comparativos, Ele nos dá então a capacidade de entender as coisas sobrenaturais, as coisas celestiais, através das coisas terrenas, das coisas naturais. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, o autor ele vem dizendo, 9:1, ele vem dizendo exatamente sobre isso. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Verso 2, foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado lugar santo. Estavam ali o candelabro, a mesa e os pães da presença. São símbolos, né? O candelabro, ele significa a luz. Tanto que quando Jesus, ele usa aquela expressão, eu sou a luz do mundo, ele está falando isso na festa das luzes, onde eram acesos os candelabros do templo, e ele fala, o candelabro estava lá para representar que aonde há trevas, o Senhor traz a luz, e Jesus fala, eu sou a luz do mundo, e existe um candelabro memorial, que ele está simbolicamente no lugar santo, aqui na terra, apontando a realidade celestial, assim como Jesus, ele é o caminho que nos leva para a presença de Deus, Ele é a luz da vida, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, enfim, está ali, também estava ali, naquele lugar, a mesa era o lugar onde era oferecido o sacrifício, era a base que a pessoa tinha, o sacerdote no caso, para apresentar o animal era imolado, cortado, sacrificado, o sangue daquele animal espirrava, aspergido, aquele sangue voava, e tinha ali um véu, que era uma cortina, e aquele sangue que respingava naquela cortina, ele representava que aquela vida que foi morta, dava direito da pessoa passar para além daquela cortina e entrar no lugar mais profundo, que é a presença de Deus, que é o Santo dos Santos, e a vida é o preço para entrar aonde tem vida. E na presença de Deus, sempre é vida. E então, a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado, que foi sacrificado. Então, a mesa, ela representa isso, o sacrifício, o preço do sangue que foi pago, para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. E, por fim, nesse tabernáculo terreno, ainda existia os pães da presença. Os pães do maná, que representavam o alimento, o sustento de Deus, a provisão de um Deus que cuida das nossas vidas. E o pão, e Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, seja o candelabro, seja o sacrifício, seja o pão, tudo aponta para um só, que é Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. E é disso que fala o livro de Hebreus, capítulo 9, capítulo 10. Aliás, a partir do capítulo 4, ele vem falando sobre isso. E a conclusão é, como nós vamos insultar o Espírito da graça? Alguém que fez isso por nós, mesmo sem nós merecermos. Então, o autor vem falando dessa representação natural. E no verso 3, fala o seguinte, por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro, que era mais ainda a referência, o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança,
totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam, de novo, o vaso de ouro, contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Acima da arca, eu não vou falar sobre isso agora, acima da arca estavam os querubins da glória, e com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Pronto. Verso 6. Estando assim tudo preparado, os sacerdotes entravam regularmente, ou seja, sistematicamente, toda semana, sempre, no lugar santo do tabernáculo, para exercer seu ministério. Todo domingo. Entretanto, somente o chefe dos sacerdotes, o mais importante, o melhor de todos, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, por trás do véu. E ele entrava, inclusive, com uma corda amarrada na cintura e com uns guinzos, umas campainzinhas, para poder entender que ele estava vivo. Porque ele entrava na presença de Deus. E quando ele entrava na presença de Deus, se ele estivesse em pecado, ele morreria. E o povo falava assim: uau, o sumo sacerdote, a pessoa mais importante do processo do tempo, ele pode ter pecado? Sim. O sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, e nunca ele entrava lá sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo, representando o equívoco, o erro, a falha de líderes, de homens de Deus, ainda que os mais importantes. Não existe ninguém infalível, intocável, o pecado é de todos. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, o sumo sacerdote, ele tinha que apresentar o sacrifício para poder ter acesso pelo sangue à presença de Deus, porque lugar da vida só se entra com vida. Então, aquela vida do animal era sacrificada para que o sumo sacerdote pudesse entrar. E ele também oferecia aquele sacrifício por si e pelos pecados do povo, que o povo havia cometido por ignorância. Porque se entendia que os pecados que o povo cometeu com consciência, sabendo que cometeu pecado, o povo ia lá, levava o seu animal, conforme a lei orientava, e falava: não, eu estou errado, eu estou em pecado, olha, eu quero sacrificar esse animal, para que o sangue desse animal substitua, representa o meu, para que a vida desse animal substitua, represente a minha vida, e então eu tenha direito à vida de Deus. Agora, pode ser que alguém não tivesse a consciência. Então o sumo sacerdote, o líder daquele grupo, o líder do povo falava: eu vou entrar diante do dono da vida, então eu vou oferecer um sacrifício por mim e também pelo povo. Pode ser que eles não tenham tido, aí entra a intercessão, aí entra o papel sacerdotal do líder, entra o papel intercessor, daquele que ama e ora e intercede e se coloca entre Deus e o homem, para, de alguma maneira, trazer a bênção e a graça de Deus, o favor de Deus aos homens. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia se manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. E a explicação aqui no versículo 9, isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência. Repita comigo: consciência. Uma consciência perfeitamente limpa. O que se trata? Se trata da consciência limpa. O que se trata? Se trata de não ter nenhum tipo de acusação. Consciência limpa. Ponto. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e de bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Qual é a nova ordem? Jesus Cristo, o Novo Testamento. Então, verso 11, ele explica: quando Cristo veio como o sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não é dessa terra, não é dessa criação. Não foi por meio de bodes, de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Amém, queridos? Entenderam por quê? Que a salvação, ela precisa que você seja morto, ela precisa que você entregue o seu sangue, ela precisa que você não vá para lá vivo. Por quê? Porque a sua vida precisa ser transformada.
Mas aí o que Jesus fez? Jesus, ele morreu no seu lugar. Por quê? Porque o seu sangue e o seu sacrifício não valem a pena, não era digno. Não são suficientes. Precisava, não era qualquer animal que era aceito para o sacrifício. Precisava ser um animal macho, né? Até 8 dias, sem defeito, o melhor. E nós não somos os melhores. Por isso acreditamos que crianças, bebês, recém-nascidos, sem consciência, vão direto para o céu. Mas a partir do momento da consciência do pecado, nós somos livres por causa do sangue de Cristo e não por causa do nosso sangue. Por isso nós nos chamamos irmãos. Por quê? Porque o sangue de Jesus circula nas minhas veias. O sangue de Jesus circula nas suas veias, porque o recebemos. E se eu tenho o mesmo sangue que você tem, você é meu irmão, você é minha irmã. Por isso nós nos chamamos de irmãos. E eu, quando morrer, vou ser salvo, não por causa do meu sangue, mas por causa do sangue de Jesus que corre dentro de mim. E quando esse sangue for derramado, eu serei transformado e entrarei para sempre no Santo dos Santos. É disso que se fala a palavra de Deus quando se diz respeito ao tabernáculo antigo, da antiga aliança, do Antigo Testamento. Então veja, ora, verso 13, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que exteriormente se tornem puros, verso 14, quanto mais, repita assim comigo, quanto mais, isso, o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada, sem mácula, sem pecado a Deus, purificará a nossa consciência. Repete de novo, consciência. Isso, de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Você pode dizer aleluia, querido? É o sangue de Cristo que purifica a nossa consciência. A nova ordem, ela não consiste agora em atos religiosos. A religião nos ensina a fazer uma prática e através daquela prática nós atingimos o nosso objetivo e estamos de acordo com a religião. Mas a nova ordem, o Novo Testamento, escrito pelo sangue de Cristo, não trata do que eu possa fazer. Não se trata de ir até algum local, levar alguma coisa, receber de Deus alguma coisa e ir embora para casa com aquilo que, pelo que eu fiz, eu recebi. Não! Não importa você vir à igreja e entregar o seu dízimo e toma, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou embora, a bênção de Deus é minha. Não! Não importa você vir ao culto, eu fui à igreja e já fui lá, pronto, resolvido, agora eu posso viver a minha vida, eu fui na igreja. Não! Estas são prescrições da antiga ordem. Não importa você, de alguma maneira, vir aqui no evangelismo no sábado, pronto, eu já fiz o meu papel. Eu fui no evangelismo, desculpem. Eu fui no evangelismo, fiz o que tinha que fazer. Não. Eu vou no retiro, pronto, eu já fui no retiro, eu já fiz lá o que eu tinha que fazer, acabou. Não. O relacionamento com Cristo, na nova ordem, não diz respeito a nada que você possa fazer. Diz respeito à sua consciência. Amém, queridos? Então não é o que eu faço, é o que eu penso. Não é o fato de eu entregar o dízimo, é eu ter a consciência de que eu estou servindo a Deus. Não é o fato de eu ir no evangelismo, é eu ter a consciência de que eu estou na visão da igreja, na visão do pastor, e eu estou servindo a Deus. Não é o fato de eu ir para o retiro, mas é eu ter a consciência de que aquilo é o melhor para a minha vida, porque é a orientação do meu líder espiritual, é a vontade de Deus para que eu me alimente deste pasto, neste rebanho que o Senhor me colocou. Não é vir ao culto domingo ou apenas vir à igreja, mas é a consciência de que se eu fico longe do corpo de Cristo, eu perecerei, eu vou morrer, porque uma fogueira só fica acesa quando tem lenha, e se eu me afastar da fogueira, vou morrer. Então eu vou ao culto, não é porque eu gosto do culto, não é porque eu gosto das pessoas, isso se acontecer, vai ser lucro.
Mas eu vou ao culto porque ali eu tenho vida. E se eu não for, vou morrer. Não tem para onde correr. Então tem uns mala que você vai ter que aturar na igreja. Olha para o seu irmão e fala: eu te aturo, mala. Você vai chegar na igreja, vai ter gente boa, vai ter bênção. Mas vai ter gente que vai ser ruim. Mas não importa, é a igreja. Você não vem por causa da pessoa, você vem por causa da sua consciência. Que você precisa de Cristo na sua vida. Porque a religião, ela me faz ir, fazer, acabou, estou resolvido. Mas a nova ordem, o Novo Testamento, ele fala agora da consciência. Me acompanha. Não acontece domingo. Está quando eu estou jogando futebol. Está quando eu estou lá no meu trabalho. Está quando eu estou dirigindo o carro. Está quando eu estou vendo televisão. Está quando eu estou no computador e todos estão dormindo e eu estou acessando aquelas páginas. A consciência, ela me acompanha aonde eu for. Por isso, acontece um novo processo nas nossas vidas. E aí, Hebreus capítulo 10, e eu vou antecipar por causa do horário, essa mensagem era muito longa, a partir do verso 5, diz assim, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 5, por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então, eu, Jesus, disse a ti, Deus, Pai, aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito: vim para fazer tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas e holocaustos, ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes. Aí tem uma explicação, os quais eram feitos conforme a lei. Verso 9. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Não é mais religião, é consciência. Pelo cumprimento dessa vontade, verso 10, a vontade de Cristo que veio para fazer a vontade do Senhor, de Deus, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, dia após dia. Aí ele conta como é que era antes. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Mas, quando esse sacerdote acabou de oferecer, este quem? Jesus Cristo, o sumo sacerdote, quando ele acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aleluia. Repita assim: eu estou sendo. Repita: eu estou sendo santificado. Então, verso 15, o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança, a nova ordem, o Novo Testamento, que farei com eles depois daqueles dias. Que dias? Os dias do Antigo Testamento, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração, as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, tendo plena confiança para entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, olha a conclusão, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus respingou no nosso coração para nos purificar de toda uma consciência
culpada.